Olá, um bom dia para você, uma abençoada aí quarta-feira. E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que está lá no livro de Mateus. Lá quando o Senhor Jesus, não é, nasceu, um pouquinho antes ali, que fala sobre os magos, né, aqueles três magos, três reis magos que foram até o encontro do Senhor Jesus, que souberam que o novo guia, né, aquele, na verdade, aquele que seria guia do povo de Israel, iria nascer. E aí então eles seguiram uma jornada para levar preciosidades ao Senhor, presentes até ele, né? E também adorá-lo, não é? Veja que até estes magos, não é? Sabiam quem era o Senhor Jesus. Eles sabiam da sua majestade, do seu poder e quem ele seria. E ali levaram presentes valiosíssimos naquela época para o Senhor Jesus. E também foram nessa jornada, né? Se dedicaram a chegar, encontrar o menino Jesus e então oferecer-lhe estes presentes e o mais importante, a adoração, o respeito e dar ali toda a honra e glória a este que seria o guia, né, de Israel, o enviado, o Messias. E eu quero compartilhar com vocês então essa passagem para mostrar um pouquinho como que desenrolou-se essa história e o quanto nós temos que estar atentos quando o Senhor fala conosco. Porque ele nos dá sinais, não é? Sinais assim como deu para estes magos, de que nasceria o menino Jesus, de que ele viria e, na verdade, impulsionou-os a ir ao encontro do Senhor Jesus. E além disso, né, quando esses magos passaram por Herodes, Herodes ali fingiu estar muito contente, estar alegre e até conhecer o menino Jesus para adorá-lo, não é? Para você ver a astúcia do mal, do inimigo, né? Que usa ali, né, Herodes, para manifestar uma reação de alegria, de piedade, de querer adorar ao Senhor, quando na verdade ele queria matá-lo, quando na verdade ele queria destruir o Senhor Jesus. Vamos à leitura então no capítulo 2. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Olha só o que Herodes estava maquinando, não é? Ele queria usar e achou que Deus não sabia dos seus planos, não é? Ingenuamente, Herodes, assim como todo o mal, não é? Só que ele engana a pessoas, não é? Ele enganou Herodes, o mal ali, que na verdade usou Herodes, continua enganando hoje a muitas pessoas. Nós todos somos passíveis de ser enganados pelo mal. Por isso que nós temos que estar atentos aos sinais, aquilo que o Senhor fala conosco. Hoje é através da palavra, não é? E aqui também era, porque o profeta havia dito que iria nascer, não é?
porque até os magos falaram que haveria de nascer, né, aquele que apacentaria, assim como disse o profeta. Então, nós temos também a promessa do Senhor, daquilo que vai se cumprir, acerca das coisas que estão sucedendo, acerca de como nós devemos proceder. Então, nós temos também, não é, esta profecia e também temos a mensagem do Senhor, não é? Além da profecia que nós temos aqui, promessas a nosso respeito, nós temos também a palavra inteira do Senhor para nos ajudar e nos dar suporte. E ali Herodes foi usado, né? Achando que estava enganando alguém, dizendo que queria adorar o menino Jesus, quando na verdade no seu coração o Senhor já conhecia qual era o seu intento, sabia que ele gostaria e queria matar, não é? Agora aqui na sequência você vai ver. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, né? Essa estrela ia guiando os magos até o local onde estaria o menino Jesus. Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, como ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aqui há outro ponto, não é? Ali os magos seguiram um sinal, que era a estrela do Oriente, que estava ali guiando eles até o menino Jesus. O Senhor também guia-nos, hoje não por uma estrela, mas Ele guia-nos através da palavra dEle. A palavra dEle é a nossa orientação, deve ser o nosso norte, o nosso oriente e toda a direção, não é, que o Senhor nos dá para conduzirmos a nossa vida. Então o Senhor nos dá estes sinais. Os magos seguiram estes sinais e tanto é que eles encontraram o menino Jesus. Assim também é conosco. Se nós seguirmos a palavra do Senhor, nós vamos encontrar-nos com o Senhor, nós vamos estar perto dele e nós vamos conseguir realizar os feitos que o Senhor quer, aquilo que o Senhor espera de nós. Nós vamos conseguir encontrar aquilo que nós precisamos encontrar. Nós vamos conseguir desenvolver aquilo que precisamos desenvolver. Nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir ir além, enfim. Né? Se nós seguirmos os passos do Senhor, aquilo que o Senhor nos orienta, nós chegamos no nosso objetivo. Nós chegamos naquilo que o Senhor tem para nós. E assim foi com os magos. Eles chegaram até o menino Jesus e foi ali a alegria. Eles o adoraram o Senhor, uma criança, um bebê, um menino Jesus, mas que seria o Redentor, que viria a ser o Salvador, o guia do povo de Israel. Mas ali eles cumpriram o propósito, não é? Adoraram o Senhor, seguiram, não é, a orientação de Deus para chegar até o menino. E o Herodes havia dito para eles, avise-me quando vocês encontrarem este menino, me avise que eu quero ir também e adorá-lo. Mas o Senhor novamente orientou estes magos e falou para eles, né, através de sonhos. Naquela época se falava muito, o Senhor falava muito através de sonhos. Hoje já nem tanto, né? Aí é uma outra questão, mas o Senhor pode falar sim também através de sonhos. Hoje é muito maior o espaço, né, a forma dele falar, porque nós temos aqui a revelação do Espírito Santo através da leitura da palavra, né? Naquela época nós não tínhamos muito a escrita, né, a palavra em mãos, assim como hoje a gente tem. Mas esses magos foram orientados também a não voltarem lá junto com Herodes e tampouco dizer onde estava o menino Jesus. E então eles seguiram por um outro caminho, foram embora por outro caminho, sem passar lá com Herodes, sem voltar a Herodes e não dizer-lhe nada. Para muitas pessoas, talvez, possam pensar, nossa, eles deveriam ter voltado, dado uma satisfação para Herodes, não é? Mas quando o Senhor fala conosco aquilo que nós devemos fazer, nós não temos que dar ouvidos às palavras
principalmente de quem foi usado ali pelo mal, como Herodes foi. Então, nós temos que estar atentos aos sinais que o Senhor nos dá, à orientação que Ele nos dá. Os magos estiveram atentos a esta orientação e aí então eles perceberam que não era para eles voltar junto com Herodes, não é? Que era para eles voltarem e ir embora por outro caminho e não falar nada para Herodes, né? Mesmo que aos olhos humanos, né? Herodes deve ter ficado muito furioso, como se você seguir lendo ali o capítulo, você vai ver que Herodes ficou furioso, né? Mas era esta a orientação do Senhor e os magos ali seguiram a orientação que foi lhes dada por Deus, né? E nós também temos que estar atentos para sermos orientados pelo Senhor. Muitas vezes o Senhor nos orienta a não falar muitas coisas e às vezes até a falar, mas nós temos que estar atentos a esta orientação para que nós venhamos cumprir o propósito, o qual vai acontecer. Se você fizer a leitura desses capítulos e de tantas outras passagens bíblicas, muitas, não é? São ali para se cumprir o propósito, para cumprir profecia, para cumprir aquilo que o Senhor já havia determinado. Ele mesmo disse que céus e terra passariam, mas a sua palavra jamais passará. Então, ali haveria de se cumprir tudo isso. O Senhor Jesus, né, mais tarde, né, ele seria detido, né, seria ali morto, crucificado. Mas antes teria essa perseguição toda aí que já tinha sido, né, avisado, né? Os profetas já haviam declarado isso, até mesmo na palavra você pode encontrar aí essas profecias, né, que se cumpriram. E ali os magos, voltando aos magos, eles estavam atentos ao que o Senhor estava orientando. E muitas vezes hoje nós não estamos atentos ao que o Senhor tem nos dito. Nós não podemos nos levar pelo nosso impulso, pela nossa vontade, pela nossa razão, pelo nosso entendimento. Nós temos que voltar à palavra de Deus. Quando você pensa em alguma coisa, em tomar alguma decisão, em muitas vezes abrir o seu coração a algumas pessoas, a contar tudo o que acontece ou não acontece, você primeiro precisa chegar-se até o Senhor e contar a Ele e saber qual é a orientação que Ele vai te dar. Porque nós sabemos que neste mundo jaz um maligno, assim como Herodes foi usado pelo mal para tentar abater o Senhor Jesus já desde o início, quando menino ainda, recém-nascido. Muitos de nós, não é? Somos carne e podemos ser usados também pelo espírito mal, não é? Pelo próprio diabo. Então nós temos que estar atentos e estar perto do Senhor para nós seguirmos as suas orientações, para nós não sermos enganados, para nós não cairmos nas ciladas do inimigo. Se estes magos não decidissem, não ouvissem, né, não crescem nesses sinais que o Senhor deu para eles, que eles deveriam voltar por outro caminho e não voltar até Herodes, se eles decidissem por si só, não, nós temos que ir lá dar um recado, nós temos que avisar a Herodes, afinal ele é rei, não é? Nós temos que dar satisfação ao rei, ele havia nos pedido, nós podemos até ser perseguidos e mortos, imagina? Naquela época os magos poderiam pensar, né? Nossa, nós podemos até ser mortos, assim como hoje, né? Se você pensar aí numa autoridade, não é? Se coloque no lugar dos magos, mas com uma contextualização aí temporal de hoje, não é? Ah, nós temos que dar satisfação aos nossos governantes sobre isso, sobre aquilo. Os magos poderiam ter pensado isso, mas neste caso, veja bem, neste caso, o Senhor orientou-os a ir por outro caminho e não voltar até o rei Herodes. Por quê? Porque o Senhor sabia da intenção, do coração do rei. E não era chegado ainda o momento do menino Jesus, ou seja, do Senhor Jesus, ser entregue à crucificação. Iria chegar este tempo, mas naquele momento não era a hora. E os magos não temeram nenhuma retaliação. Eles temeram o quê? A palavra do Senhor. Eles temeram que se eles não fizessem aquilo que o Senhor orientou, talvez a vida deles, né? Talvez não, né? Se eles não fizessem, a vida deles estaria
sim, em risco, mas não porque eles não voltaram a Herodes, mas sim porque eles estariam desobedientes à palavra de Deus, à orientação do Senhor. Então, nós não temos que colocar as coisas deste mundo acima das que são de Deus. Se o Senhor falar especificamente com você através da palavra dele, pelo Espírito Santo, não é? E você tem certeza no seu coração, porque Deus conhece o seu coração, e o Senhor te orientar em algo, que você venha a ser ali obediente à palavra de Deus, que você não venha temer, né? A palavra diz, eu não preparei este texto, não me lembro exatamente em qual parte está, mas eu sei que está escrito, você pode até ir pesquisar, que nós não temos que temer aquele que pode, né, matar a nossa carne, ou seja, aquele que pode nos matar, né, que é outro homem, ou por uma doença, ou por alguma coisa aqui deste mundo. Mas nós temos que temer ao Senhor que pode nos livrar, nos salvar do inferno, não é? Ele sim, nós temos que saber que Ele é quem pode nos salvar. Então nós não temos que temer quem pode matar a carne, né? Mas nós temos que estar atento para nós seguirmos a orientação do Senhor, para sermos salvos, né? Nós temos que ser tementes a Deus e não às coisas, e não propriamente ao homem por si só, não é? Mas sim a Deus. E tudo aquilo que é de Deus, não é? Nós temos que seguir, nós temos que buscar esta orientação. E há pessoas também, não é? Que muitas delas são usadas por Deus para dar uma orientação, para dar uma palavra, através da leitura bíblica, através daquilo que o Senhor tem orientado. Então, eu deixo essa mensagem para você meditar, para você aí pensar, para você buscar do Senhor este entendimento, não é? Para estar atento às orientações, aquilo que o Senhor vai te guiar, para nós não deixarmos de seguir estas orientações e nem negligenciarmos estas orientações. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento acerca da sua palavra, daquilo que precisamos fazer ou deixar de fazer e, de maneira geral, como proceder. Que o Senhor venha falar com você neste dia, tenha um ótimo dia e ficamos aqui até uma próxima mensagem, se Deus quiser.